Olá, gente! Olha nós aqui de novo com o nosso Talentos Cast. Hoje nós estamos com uma mulher assim, empoderadíssima, uma mulher guerreira demais. A voz dela é um trovão, o olhar dela mexe com as estruturas da gente, mas vocês vão já saber quem é, tá? Depois da nossa vinheta. A gente vem já. Estamos de volta e eu quero apresentar hoje uma pessoa que, como eu disse, o nome dela já é forte, embora ela tenha me dito que Guida Maia não é o nome dela. O nome dela é Margarida, para quem não sabe, ela me autorizou a dizer isso. Sim. Ela está querendo voltar a ter Margarida, mas Guida é um nome fortíssimo que todos nós conhecemos, sabemos da braveza do desbravamento dessa mulher e sabemos o quanto ela é uma pessoa altruísta, que ajudar é o nome dela, entendeu? E eu queria agradecer, Guida, por ter aceito esse convite tão de pronto, tá certo? É uma honra para mim, um orgulho muito grande para Talentos ter você aqui. Não poderia deixar de ter Guida nesse mês da mulher, porque isso aqui é um mês onde nós vamos trazer mulheres talentosas para a gente conversar um pouco. E eu gostaria que você se apresentasse aí um pouco, falasse um pouco de você e desse início aí a esse nosso poderoso podcast. Vai lá. Oi, Gina. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Dizer que eu fiquei encantada com esse projeto da Talentos, né? É um projeto assim fantástico. Russas precisa, merece, né? Esse projeto fantástico aí que você iniciou aí. Junto com a Cris, com né? A Cris, que a Cris Santiago é um monstro a nessa Cris área, né? A gente não sabe nem que adjetivos usar, né? No nome da Cris, né? A Cris traz com ela tudo que é de bom, positivo para a área, né, de todos os setores, tanto pessoal como empresarial. Cris Santiago é um nome hoje que a gente tem orgulho, né, dela ser daqui, né? Daqui, como nós somos, como né? nós somos. Né? Então, assim, eu sou a Guida, eu acho que muita gente me conhece, muita gente mesmo. E quem não me conhece, muito prazer, né? Meu nome de verdade é Margarida. Eu tenho eu trago o nome da minha mãe, né, Margarida, mas com o tempo a minha mãe viu que duas Margaridas dentro de casa ia dar confusão, né? Como de fato já teve confusão lá em casa por ser duas Margaridas quando eu namorava, né? Porque aí os caras chegavam atrás da Margarida e era eu, né? Mas aí ficou por Guida mesmo e é assim que eu sou conhecida, né? Sim. Né? Mas, Guida, eu acho que o que eu quero saber a priori de você, eu acho que muita gente também, como foi que tudo começou? Como foi que começou a Guida lá atrás, lá no começo da sua vida, entendeu? Me traz aí essa recordação maravilhosa do seu início, da sua história. Quando pequena, quando eu fui crescendo, desde das suas experiências de vida. Eu sou filha de russos, como eu te disse, né? Minha mãe é daqui de Russas, meu pai é do Rio Grande do Norte. Meu pai veio pra cá, conheceu minha mãe, aí eu nasci e aí eu fiz aquele percurso, né? Eu fui uma menina do interior, que brincou muito, brinquei muito, tive muitos amigos, sempre fui uma pessoa que gostei muito de muitos amigos. E deve ter sido muito bom essa sua infância para hoje você querer voltar pro sertão, como você me disse, né? Sim, eu adoro, foi muito bom toda a minha vida, quando eu era bem mais jovem, né? Porque hoje dizem que a gente eu acho que até 70 agora é considerado jovem, né? Mudou tudo, né? Mudou a OMS mudou, né? Então nós somos jovens ainda, né? Então, assim, quando eu era uma menina de 16, 17 anos, eu tinha muita amiga, eu brincava muito, eu gostava de festa, embora eu era conhecida como a Cinderela, né? Porque quando dava meia-noite, né, a Cinderela, né? Que dava meia-noite e tinha que ir embora. Eu tinha que ir embora, então os meninos diziam que eu desencantava, né? Eles diziam que tinha vontade isso era a dona Margarida. Minha mãe não deixava eu passar da meia-noite, isso me aborrecia, mas eu também nunca fui daquelas de me aborrecer tanto por conta disso. Eu aproveitei muito a vida
né, jovem, né? E aí eu fiz aquele percurso que todos nós que moramos no interior fazemos. Eu fui morar em Fortaleza para estudar, para fazer faculdade, né? Eu estudei. Só que quando eu fui chegar para fazer a faculdade, eu casei, fui mãe de um menino especial, né? Portador de uma deficiência. E aí eu fui me dedicar, né? Eu fui ser mãe. Chegou a terminar a faculdade? Não. Eu estava entrando para medicina, né? Mas aí meu filho nasceu, Marcelo, ele nasceu com hemiparesia e aí eu tinha que me dedicar a ser mãe, fazer fisioterapia, tudo. E eu realmente me dediquei a essa questão de ser mãe. E depois eu tive o João, né? E aí eu fui criar meus filhos, fui trabalhar muito. Eu vim fazer faculdade há um tempo atrás, aí uns 15 anos atrás foi que eu vim fazer faculdade, né? Mas tenho filho já de 32 anos de idade, já sou avó, né? Sim. E assim, me criei numa família política, né? Então eu sempre vim trazendo a questão política. Eu sempre acreditei que através da política a gente era capaz de mudar essas histórias, como esse percurso de ter que ir para Fortaleza estudar. Sim. Né? Esse percurso de ter que sair de casa. Menina, isso é tão doloroso. E eu achava que eu poderia fazer alguma diferença. E acabei tendo que fazer a mesma coisa com meus filhos. Meus filhos tiveram que ir para Fortaleza para fazer uma faculdade, porque Russas não tinha essa estrutura que a gente está começando a ter agora, né? Eu acredito, e que está andando a passos lentos, né? Mas acredito que com o nosso ministro aí, né, da Educação, nosso ex-governador, o Camilo, né, a gente possa conseguir alguma coisa mais avanço para a Rússia. Mas eu fiz esse percurso muito doloroso, então depois eu acabei ingressando em duas áreas muito interessantes. A minha vida, antes do Paulo, que é o meu esposo, eu trabalhava na área da culinária, né? Eu fazia bolo, eu fazia doce, salgado, eu trabalhei com muitas coisas na minha vida. Não trabalhei com coisa errada, mas coisa certa. Eu plantei árvore, eu fiz mudas, eu vendi joia. Menina, eu não vou nem te dizer quantas coisas eu fiz na minha vida, mas fiz muita coisa. Então, assim, eu trabalhei muito tempo na área da culinária, né? Na época que a Débora, a nossa parceira aqui, né? A Débora trabalhava com a parte de salgado e eu trabalhava com a parte de doce. Depois, eu fui para a área da saúde com o Paulo. Aí foi onde a minha vida deu outra guinada, completamente diferente. E foi onde a Guida mais se estressou, né? Sim. Porque a questão da responsabilidade na saúde, você sabe disso, que você trabalha com a saúde, né? É uma coisa que, quando você tem responsabilidade, ela lhe cobra muito e você acaba ficando uma pessoa muito tensa. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, você está correndo muito. Tô só resumindo. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu estava olhando sua rede social e aí eu vi uma foto sua com o Paulo, com o doutor Paulo, né? Deitado, olhando o mar, né? E uma frase muito bonita que você colocou, né? E a gente realmente vê em você essa parceria, esse amor, esse cuidado, né? Com o doutor Paulo, que é muito precioso para todos nós, né? Sim. É alguém que é necessário demais na nossa vida de Russas, tá? Obrigada. E como é essa união de trabalho e casa e marido? Me conta aí um pouquinho. Não pula essa fase não, porque ela é muito boa de ouvir. É muito engraçado. Quando eu comecei a namorar com o Paulo, eu dava cursos de culinária. Sim. Eu já estava dando curso pro Senar. Eu estava na capacitação desses cursos para a zona rural. Minhas raízes lá, né? Sim. E aí o Paulo, não, você vai trabalhar comigo, porque isso implica viagem e tudo. E eu e o Paulo, a gente sempre foi muito... o nosso amor foi uma coisa muito interessante. A gente se apaixonou e casou e foi morar junto com 30 dias. Por aí tu tira, né? Eu tiro. A gente, com 30 dias, a gente sabia que era para sempre. Né? É por isso que eu digo assim, tem gente que passa 2 anos, 8 anos, 10 anos e não sabe. Mãe, como é que eu sei que é a pessoa da minha vida? Meu filho, você vai saber. Quando for, você sabe. Você não vai ter dúvidas para começar, né?
E aí a minha vida com o Paulo, assim, é muito interessante porque eu trabalho com o Paulo, mas eu não permito que dentro da clínica, do hospital, onde a gente já trabalha há muitos anos, a gente se veja como marido e mulher lá. Eu procurei ser a melhor naquilo que eu faço, né? Tanto é que eu fiz uma pós em acreditação hospitalar, que é o top da qualidade na área da saúde. Sim. Depois eu fiz outra na Fundação Getúlio Vargas, que é a qualidade também na saúde, gestão em saúde. E eu sempre procurei me colocar numa posição de qualidade para que ele nunca tivesse que me perdoar. Ai, não, deixa pra lá porque é a minha esposa, não. Sim. Eu lá dentro nunca chamo ele nem de Paulo. Eu chamo, quando eu boto o pé dentro da clínica, eu boto o pé dentro do hospital, para mim lá ele é o Dr. Paulo, que é para você, que é para qualquer outra pessoa. Para mim lá ele não tem nada a ver comigo, só é também uma referência para mim. Respeito sim demais, porque eu aprendi muita coisa com o Paulo. Ele é um homem muito íntegro e é uma pessoa que a gente aprende muito, porque o Paulo, ele é uma pessoa muito devotada às coisas de Deus. Ele era seminarista. Ele disse que só não conseguiu ser padre porque ele disse que não ia conseguir o celibato, né? Ele ia pular cerca. Sim. Mas senão ele teria sido padre. Então, assim, o Paulo realmente é uma pessoa muito, muito apaixonada por Deus. Eu aprendo muito com ele. Então, assim, eu sou fã dele, né? Então, eu sou muito discípula dele. Sim. Né? Sim. Mas eu, às vezes, não tenho a paciência que ele tem. Logo, eu tenho uma carga diferente da dele. Ele é o médico. Eu sou a pessoa que prepara tudo para ele, para ele atuar, né? A minha preocupação vai desde a lixeira à calçada. Sim. Né? A lixeira porque fica lá atrás do prédio e a calçada porque fica na frente. Sim, sim. Tudo é preocupação minha. Vamos ampliar, vamos fazer isso, vamos investir nisso. Olha, Russas está precisando disso. Tem muitas coisas que eu começo a conversar com ele e a gente vai discutindo. E a gente vai investindo, mesmo sem retorno, por a gente ver a necessidade da cidade. Da cidade, exato. Né? Eu fiquei encantada agora com a questão da talento, justamente por isso. Nós, na área da saúde, nós temos uma necessidade imensa de conseguir esse diagnóstico, né, da pessoa certa, no local certo, numa empresa. Sim. É fundamental. Às vezes você tem uma recepcionista muito boa, mas ela não se destaca tanto porque ela estaria melhor se estivesse no outro canto, né? E aí às vezes você perde um funcionário bom porque você não sabe acomodar ele no canto certo, ou então você precisa de outra pessoa para alcançar aquele local. Sim, né? Sim. Algo que você falou aí que é muito, está dentro muito da nossa proposta da Talentos. E que a gente vem ouvindo isso nos dias de podcast que eu estou tendo aqui, é que a gente não nasce sabendo. Não. Na vida a gente precisa se capacitar. Sim. Tá? A sua história ela vem contando justamente isso. Você trabalhava com culinária. Isso. E de repente você entrou para um mundo com 360 graus diferente do que você fazia, que é a área da saúde. Uma área complexa, demais, entendeu? Né? Uma área difícil, porque você está lidando com a saúde das pessoas. E aí o que foi que a Guida fez? A Guida foi se capacitar. Fui. Entendeu? E poderia, né? Não ter ido, porque se você não tivesse a mentalidade de que eu tenho que dar algo excelente, você poderia não ter feito, porque você ia dizer, não, eu tenho o Dr. Paulo, que vai fazer vista grossa, e eu vou poder ser uma pessoa meia boca, bem aqui, né? Podia ou não podia? Se não fosse a Guida, poderia. Não poderia? Poderia. E é isso que a gente quer aqui chamar a atenção para você que está nos ouvindo nesse momento, é que não adianta você querer ser nada na vida, não adianta você querer crescer na sua vida, ou ser excelente em qualquer coisa que você fizer, se você não procurar capacitação. Com certeza, com certeza. Se você não procurar crescimento, se você não procurar meios para você se capacitar, ninguém nasce sabendo nada.
né? Nada. Foi esse feeling que você teve, essa forma de pensar, de querer ser sempre melhor. E hoje, conversando com a Guida, se eu já admirava, eu admiro muito mais. Nossa, e eu e você, agora eu te ouvindo. Pois é, por quê? Porque é uma mulher que poderia ter parado no tempo, pronto, aqui já deu pra mim, entendeu? Mas já tá pensando em outras coisas, em outros projetos, em outras mudanças, em coisas para fazer, para melhorar a qualidade da terra que nasceu, Sim. tá certo? Para ver as dificuldades, por isso é que eu digo que você é altruísta, porque você não pensa só no seu bem comum, você pensa olhando para toda a vertente ao seu lado. Com certeza. Então, assim, é uma mulher talentosíssima. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. E que tem dentro de você algo que é muito bonito, tá? Que é a vontade de acertar. Isso. A vontade de querer ser melhor. E é isso que falta muito, como a gente fala aí de mercado de trabalho, Guida, que a gente estava conversando sobre isso antes. As pessoas, elas não são qualificadas e não procuram qualificação. Sim. E encontram também barreiras porque não tem onde se qualificar. Às vezes falta um estágio. Falta um Às vezes estágio. falta uma pessoa que Exatamente. vai... Gente, é tão interessante você fica falando aí e eu fico vendo a cena claramente. A gente agora, recentemente, nós precisamos de uma enfermeira que fique na parte de uma gestão. E aí você recebe muitos currículos de várias enfermeiras. Desculpa. Mas a pessoa precisa de um detalhe e que ela esquece de se qualificar. Isso. Porque hoje em dia, todo mundo que frequenta uma faculdade, ela sai com diploma. Sim. Mas para você ocupar um local diferente, você tem que aprender diferente. Sim. Né? Você tem que querer ser diferente. E foi justamente isso que eu fui buscar. Eu fui procurar ser diferente. Né? E às vezes você ser diferente, você procurar fazer o melhor, tem um custo muito alto e às vezes o cargo que a gente ocupa em determinados locais nos tornam pessoas e até incompreendidas por outras. Sim, né? sim. Porque não dá para você ser amigo de todo mundo, porque às vezes a maioria das pessoas elas confundem, assim, se você fosse meu amigo mesmo, você aceitaria que eu fizesse isso. E eu sou, como é que as pessoas dizem, Caxias, né? Uhum. Eu sou muito dura. Eu até peço muito a Jesus para eu ser mais leve na questão do cobrar. Mas é porque nas reuniões, quem trabalha comigo sabe, quem estiver escutando, me conhece, sabe, é que toda reunião eu digo, quando eu era culinarista, quando eu perdi uma panela de doce, não tinha o menor problema. Eu ia lá e fazia outro doce. Mas você não pode errar um exame, você não pode errar numa vida, não dá para refazer. A vida você não refaz. E o nosso papel é salvar vidas. Então, na minha empresa, onde a gente trabalha, na Clínica São Bernardo, eu vou te dar um exemplo assim, os meus exames, os exames dos meus filhos, eu tenho um filho que já teve leucemia, então a gente vive fazendo controle de exames dele, né? Uhum. E os meus também. E a gente, eu faço meus exames na minha empresa, eu faço a minha endoscopia na minha empresa, o meu neto nasceu na Clínica São Bernardo, porque eu sei com o que é que eu trabalho, eu sei qual é o material que eu uso, eu sei quem é a pessoa que limpa, como limpa, eu sei da nossa rotina, eu conheço a nossa rotina. Sim. Então, para eu ter essa confiança, né, para eu passar essa credibilidade, às vezes você termina não sendo tão agradável para algumas pessoas, porque essas pessoas se esqueceram de se capacitar corretamente. Sim. E às vezes você até contrata uma pessoa por excesso de necessidade. Mas se você não tem uma pessoa qualificada à altura da sua qualidade, você termina demitindo essa pessoa. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, às vezes a gente também não consegue identificar essa pessoa certa. Que para mim, quando eu vi a questão da Talentos aqui, alivia o coração da gente que é empresário. Pelo menos na área da saúde, para mim, é muito complicado quando você não tem uma pessoa certa no lugar certo. É complicadíssimo. Hoje para você, porque realmente, como você fala, na área da saúde é tudo muito mais rigoroso, tudo, né? Tudo mais rigoroso.
porque está lidando com vidas diretamente. Então, para você hoje, você acha que o seu maior problema em contratação é justamente achar a colocação certa, porque o mercado de trabalho ele mudou, Guida. Antigamente você pegava uma pessoa e aquela pessoa você botava ela onde você estava precisando e aquela pessoa ela tinha que se acoplar ali aonde você estava precisando. Hoje o mercado de trabalho não é bem assim, como antigamente, como na nossa época de trabalho. Hoje o mercado de trabalho, você pega uma pessoa, vê a habilidade daquela pessoa e pega a habilidade dela e tenta aproveitar dentro do teu negócio. Mudou a vertente. E como é que você pega uma pessoa, a habilidade de uma pessoa para poder colocar no mercado de trabalho, se aquela pessoa não tem habilidade? Porque não se capacitou, porque não é porque a pessoa não é inteligente ou porque fez, até tem faculdade, mas a faculdade não é tudo. Não é suficiente. Entendeu? E aí a pessoa não se... Essa hoje é a sua maior dificuldade? Com certeza. Às vezes a gente, como eu acabei de dizer, a gente procurou recentemente uma pessoa formada na área da enfermagem para assumir uma gerência de enfermagem. E você encontrou essa pessoa... Bem, você encontrou a pessoa na área da... Você encontra. Na área. Mas não com as qualidades que você precisa. Porque as pessoas acham, porque eu sou formada, eu me formei, eu tirei notas boas lá. É importante? É importante. É importante você ser bom em tudo que você faz na vida, é importante. Sim. Né? É muito importante. Mas tu quer trabalhar em quê? Porque hoje a enfermagem... Em questão de segundos aqui eu vou te dizer uma coisa, tu pode ficar na assistência, tu pode trabalhar no postinho, tu pode trabalhar numa UPA, tu pode trabalhar no hospital, tu pode trabalhar numa clínica, tu pode ser esteticista, tu pode... Bom, enfermeira você pode ser de tudo quanto é jeito, mas o que tu sabe fazer? O que tu faz tão bem feito que dá para tu assumir o cargo, né? Porque a gerência de enfermagem é uma coisa, não é uma coisa complexa, mas é uma coisa que precisa ser... de muita aptidão. Sim. Porque senão você complica toda é como eu estava te dizendo, na saúde, tudo fica muito complicado, porque se não for perfeito para aquele local, não fica bom. E a questão da enfermagem é uma coisa que, por sinal, nós estamos super, assim, agora felizes, porque a gente está vendo que as categorias que antes eram esquecidas, porque... só ficava aquela questão do salário dos, né, de médico, não sei o quê. E agora há uma luz aí no túnel do salário da enfermagem ser diferenciado. Né? Vai ser complicado, vai ser muito complicado essa questão financeira. Mas a gente sabe que o Senado está trabalhando para que esse povo todo seja reconhecido e que haja um custeio para isso daí, para não ter tantas demissões. Porque é complicado. Porque você não, o paciente ele não vai querer pagar essa conta. Entendeu? Mas aí eu acredito que com muito bom senso eu acho que tudo vai se resolver. Mas voltando, a enfermagem, eu falo muito da enfermagem porque é o corpo. O doutor Paulo, meu marido, ele costuma dizer que a enfermagem, ela é a cumieira, né? A cumieira de uma construção. Porque, assim, o médico ele prescreve, o médico ele faz o procedimento, o médico ele faz a parte de dizer assim, é preciso fazer isso. Mas é a enfermagem que vai lá e faz quase tudo. Não é só a enfermagem. Se eu disser que é só a enfermagem, eu vou esquecer das outras, do resto da equipe. Que a assistente social também faz, o pessoal da nutrição também faz, que é super importante a nutrição. O pessoal da fisioterapia faz, o pessoal do banco de sangue faz, o pessoal da farmácia faz, o pessoal do laboratório faz, mas a pessoa mais próxima do paciente, da assistência, está na linha de frente, vamos dizer isso, né? E tem essa dificuldade. Está nessa guerra da saúde, tá na linha eu fiz o curso de técnico. Mas se você não tem uma experiência, se você não tem um estágio, se você não tem noção do que você vai, porque há uma distância muito grande entre a prática, né, e a teoria, muito grande, né? Na verdade, a teoria você escuta, na prática você vive, né? É como uma história que alguém contou e na realidade, na prática você vai, tá, tudo bem, entendi agora o que é que eu ouvi, né? Então a gente tinha muito essa dificuldade e eu renovo as minhas esperanças
aqui dá talento, né? Até mesmo um atendente da área da saúde, ela não vai poder ser um atendente de uma loja. Mas eu tenho que te dizer que eu sou sua cliente, como eu acabei de lhe dizer. Obrigada. Vou várias vezes. Idem, né? Idem. Vou várias vezes lá no ano, porque eu sou muito cuidadosa também com a saúde. E das muitas vezes que eu fui, a última vez que eu fui, eu notei o atendimento bastante humanizado. E até comentei isso com você quando me encontrei aí pelo centro aí com você, se você tinha trocado algumas peças lá de atendimento, porque é como a gente diz, você quando vai fazer um exame, você vai de qualquer forma fragilizado. Não tem como, mesmo que você não tenha nada, você vai fazer um check-up. É verdade. Mas você vai fazer um check-up e vai dizer assim, tomara não dê nada, não dê nada, não dê nada. Mas você vai fazer um check-up. E se você não encontra um atendimento humanizado, aquele olho no olho, aquela coisa de dizer, de te tratar de uma forma mais assertiva, você acaba não saindo muito satisfeito. E da última vez que eu tive lá no laboratório, as meninas foram assim muito atenciosas. Entendeu? E eu disse, aqui mudou. Eu pensei cá comigo, aqui mudou. E mesmo com toda a dificuldade que você tem um feeling muito bom para colocar pessoas e para enxergar quando não tá bom. E isso aí vem, Guida, dessa sua vontade. Às vezes você diz, eu sou rígida. Mas às vezes, principalmente na sua área de atuação, essa rigidez é necessária. É super necessária, né? Já pensou, você vai, a gente tem a internação diária. Então, assim, a pessoa tá mal, a pessoa que vai para a área da saúde, ela não tá bem, realmente. Tá doente, a saúde já tá doente. Você tá doente, então você tá com medo, então você tá fazendo um controle, ou então você tá sentindo alguma coisa e você quer descobrir, né? Então, eu costumo muito dizer no nosso bate-papo lá com as meninas, pelo amor de Deus, são duas coisas que eu acho horrível na área da saúde. Primeiro é você pedir para o paciente esperar. É horrível. Espera aí. Não bota essa mão e pede para esperar quem está desesperado. Porque não dá. Na hora do desespero você tem que acolher. Né? Eu peço muito o pessoal que trabalha com a gente, a nossa equipe toda, eu digo, olha, quando o paciente chega, se coloca junto dele, ajuda ele. Né? Ajuda ele a resolver, ajuda ele a enfrentar o medo. E você tem especialidade tal? Não, eu não tenho, mas eu vou atrás com o senhor para arranjar um outro especialista bom. A gente tem lá uma lista de médicos bons que a gente, quando não tem aqui, a gente indica em Fortaleza e outra cidade, né, para que a pessoa fique tranquila, que ela não está só. Porque o que dá mais medo na saúde é você descobrir que você está só. Sim. Quando eu fui com meu filho para Curitiba para fazer o transplante, eu me lembro que eu não conhecia ninguém, né? E eu me desesperei muito. Qual era a idade dele? Ele tinha acabado de fazer 17 anos. E eu fiquei muito desesperada porque eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém conhecido. E na época eu dizia assim, a pior coisa do mundo é você sair da sua terra e ir para a terra dos outros doentes. Gente, é triste. E isso não precisa sair não. Quando você sai da sua casa debilitado, que você vai para uma clínica, para um hospital, seja lá para o que for, você vai com medo. Você vai querendo ser acolhido. E às vezes as pessoas que trabalham com você, não é que elas não escutem, elas não têm dentro delas essa empatia pelo outro. Que é o que eu estou dizendo para você, a Talentos vai nos ajudar muito, porque descobrir essa aptidão em atender o outro com empatia é muito importante. Verdade. Você quer ser acolhido. Quando eu estava na administração do hospital, eu me lembro que teve um médico que disse assim, eu não sou obrigada a ser o melhor médico, mas eu tenho uma obrigação de dar o meu melhor como médico. E isso para mim foi como uma luva. E foi isso que eu aprendi na minha vida e trago na minha vida e digo para meus filhos hoje. Eu tenho 2 filhos que fazem medicina e eu digo muito a eles, se algum dia eu ouvir que vocês não foram solidários com a dor do outro,
quem vai puxar as orelhas de vocês dois sou eu, não é ninguém não. Você tocou num assunto muito, não te cortando, mas você chegou num assunto que é muito interessante. Você em momento nenhum perdeu nesses anos todos de hospital, porque o hospital é onde nasce pessoas e onde morrem pessoas. Sim. E você deve ter passado por ver pessoas morrendo, sofrendo, famílias chorando. Eu acho que o hospital ele traz muito dessas coisas. E nesse longo tempo, não enfraqueceu em você esse sentimento, ou você continua sentindo a dor, ou a tristeza, ou essa parte, porque muita gente diz assim, depois de um tempo esfria, ninguém liga mais isso não, entendeu? E eu acho que eu nunca isso iria passar. Não, né? Eu acho engraçado que quando eu entrei no hospital, eu me lembro que eu conto uma historinha dos macacos, se você quiser eu conto até a história dos macacos para as pessoas aprenderem. Mas eu dizia assim, eu espero que nunca na minha vida eu esfrie meu coração. E eu nunca esfriei. Eu discuti com colegas de trabalho, eu discuti com médicos, eu discutia com o prefeito, eu ia para a promotoria, eu discutia com o governador, eu batia em porta de governador, eu discutia com o vereador. Eu era, às vezes, até considerada uma pessoa mal desejada naqueles ambientes por defender a saúde. Nunca esfriei. Eu não consigo entrar lá na nossa clínica porque eu saí do hospital. Eu não trabalho mais no Hospital de Ursas. Hoje, mas quem sai do hospital a gente não consegue jamais deixar de ajudar. Eu ainda continuo ajudando, faço o que eu posso pelo hospital, né? Até porque o Dr. Bonfim, que é o diretor de lá, é uma pessoa assim muito dedicada e a gente está sempre ajudando. Mas eu entro na minha clínica hoje, na hora que eu entro, é incrível como eu já vou sentindo quem está com dor, quem está ali acomodadozinho. E aí, às vezes, as meninas que trabalham comigo, elas não têm essa sensibilidade de dizer assim, quer uma cama? Quer ir lá para dentro? Porque às vezes a pessoa está com febre, a pessoa está com dor. E esse jeito que você tem de perceber, eu digo que é coisa de Deus. Eu digo que é coisa de Deus. Sim, porque sim. você vai entrando e você vai vendo a pessoa, sabe, quietinha. Sim. Todo mundo está doente, mas tem gente que precisa de uma atenção. Eu nunca esperei. Nunca. Eu louvo e agradeço a Deus por Muito isso. bom. E eu peço muito a Deus que Ele nunca deixe, nem eu, nem meus filhos esfriarem. Aliás, meus filhos são muito mais exagerados em cuidado do que eu. Do que você. A minha filha, por exemplo, a minha filha faz medicina, se ela vê uma pessoa com um problema, ela quer ir atrás, ela quer ir resolver aquilo dali. O meu filho, o João, que foi o que teve leucemia, Sim. o João Pedro é uma figura fantástica, né? Então, assim... E o Paulo é essa pessoa. Essa pessoa. É engraçado, as pessoas... Dispensa comentários. As pessoas dizem assim, o doutor Paulo é sério, não sei o quê. Gente, vocês não tem nem ideia. Eu já fui atendida por ele. Vocês não tem nem ideia. Eu não vou dizer moleque, mas ele é uma pessoa... Meu Deus do céu, é uma graça o Paulo. Ele é muito engraçado. Eu já fui atendida por ele. Ele é muito engraçado. Guida, me diga qual a dica que você daria hoje para quem você quer contratar? Primeiro de tudo, você foi quem ensinou que é preciso. Hoje você precisa ser humano. Porque numa dessas minhas aulas que eu tive, nessas especializações que eu fiz, eu tenho uma professora que diz assim, o ser humano é o único ser que consegue deixar de ser o que ele é. Ou seja, você consegue se desumanizar. Aí ela brincando, você nunca viu um cachorro se descachorrar, ela brincando. Um gato se desgatizar. Mas você vê um ser humano se desumanizar. Verdade. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ser é solidário com o próximo. Você precisa ter empatia com a dor do outro. Se você é uma pessoa, quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu vejo sangue, eu vejo tudo, não sinto nada. Ixi, eu tenho um medo das pessoas. É lógico que você não pode contratar uma pessoa que tudo que pega, desmaia. Não. Mas você tem que ter uma pessoa que se preocupe com o próximo, que goste de acolher. E outra coisa, você tem que aprender a conhecer a dor, aprender a conhecer o próximo, aprender
mexer na área da saúde, se você quer ser uma recepcionista boa na área da saúde, você tem que procurar fazer um curso na área da saúde. Se você quer ser técnico de laboratório, você tem que fazer um técnico de laboratório, que por sinal nós estamos abrindo aí vários estágios, porque a clínica acredita que as pessoas precisam dessa primeira mão. Então, a Clínica São Bernardo, eu abro muito estágio para as pessoas, porque as pessoas precisam ter esse primeiro passo, elas precisam ver aquela teoria na prática. É a residência, né? É a residência. Né? É a residência. É a residência que o João Pedro agora está na residência, né? A famosa residência. Então é isso, eu acredito que todo mundo que quer, pode, consegue tranquilamente. Quando eu vejo uma pessoa chegar para mim e dizer, Guida, arranja um emprego, porque eu tenho um curso disso, não. Hoje em dia o diferencial não está mais no currículo, está no teu agir. Tá? No que tu se faz necessário, não é? Tu precisa se fazer necessário. Tu precisa ter um currículo onde o teu comportamento fale mais alto do que o teu currículo. Porque às vezes a gente tem um currículo riquíssimo, mas a pessoa está apagada total, não tem uma iniciativa. O mundo hoje é muito proativo. Esse celular, então, meu Deus do céu, né? A gente que escuta hoje numa velocidade 1,5, 2, você pegar uma pessoa que vai começar a atender, ela fica ali na velocidade 0, lá atrás, mais lento do que o 1, não dá mais. Né? Então as pessoas têm que ter atividade. A gente já não quer mais ir para o drive-thru. A gente já acha hoje o drive-thru lento. Né? Hoje já está o delivery, porque é uma coisa que tem que ser muito rápida. Quantas vezes a gente quer tomar... O mundo está rápido. O mundo está rápido. E agora que disse que a gente perdeu 12 segundos, né, no tempo, e agora que a turma vai correr mesmo. E na área da saúde, tu já pensou? Na hora que está uma pessoa passando mal, a pessoa, eu vou chamar o doutor. Não, você tem que ser muito rápido. Então, assim, o conselho que eu dou é seja muito bom no que você quer ser. Né? Seja muito bom no que você quer ser. Não chegue lá e pergunte, eu quero trabalhar na recepção. Mano, quero ser a melhor recepcionista. Né? Eu quero tratar as pessoas que elas cheguem e resolvam logo a vida delas. Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. E isso, Guida, entrando um pouquinho em outro lado, isso é muito bíblico, certo? Muito bíblico. Isso. Tá? Isso. Porque nós temos várias histórias na Bíblia que falam disso. José da Bíblia é que foi vendido como escravo, foi preso e aonde ele passou ele sempre foi o melhor. Então, se você quer se destacar, não importa, você pode ser o melhor gari. Você é gari? Não, eu sou o melhor gari. Né? Exatamente. Eu não fazia... Eu sou o melhor em tudo que me botam para fazer. Gente, né? Eu era uma pessoa que fazia docinho, leite condensado. E quantas vezes as pessoas já me viram do governador a secretário de saúde, a prefeita e tudo, eu dialogando, conversando, questionando. Porque eu quis ir e dar o recado que eu me propus a ser. Eu queria ser aquela pessoa que resguardava a saúde de Russas. Sim. Porque uma vez o Tasso, ainda me lembro que o Tasso estava como senador, há muitos anos atrás, eu disse para ele, quando ele chegou aqui, eu disse, senador, o senhor está de helicóptero, tudo. Se o senhor passar mal, com certeza, o senhor tem um helicóptero aqui, uma equipe toda para lhe atender. Mas antes do senhor ir para o seu helicóptero, o senhor vai ser atendido lá na emergência do Hospital de Russas. Então, é isso que eu procuro mostrar para as pessoas. Nós precisamos avançar na saúde de Russas. Porque todos nós, se nós passarmos mal, se a gente adoecer, é para lá que a gente vai. Então, a gente precisa ter políticos comprometidos com a saúde. Imagina o atendente, Sim. Imagina o secretário, imagina o moço lá do laboratório, imagina o moço do banco de sangue, imagina o rapaz do raio-x. Então não dá para ser aquelas pessoas sem empatia. Não dá para ter aquela pessoa que diz, tenha calma, essa mão que eu odeio. Essa mão ela não é para ser assim, essa mão é para ser assim. Ela é para segurar na mão do outro, sabe? Muito bom. Então, quem quiser trabalhar comigo, tem que ser essa pessoa, né? Tem que ser a pessoa que queira, né? Que queira fazer. Muito bem. Que amor que foi essa entrevista com foi você. Bom, foi? Nossa, você é muito mais e muito melhor que conversa, do que a gente imagina, tá certo? Quando eu falo que você é uma pessoa altruísta, isso exala de você. Olha, que conversa. Exala. E eu só quero lhe agradecer, primeiro pela sua amizade,
tá? Segundo, pela disponibilidade, eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, tá? Que é mãe, é esposa, é uma esposa maravilhosa, amada, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E sei que você tem uma mãe maravilhosa, que eu também conheço, né? E essa mulher que exala tudo isso pra gente, eu quero lhe agradecer demais. Dizer que eu sou sua fã mesmo, de verdade. Eu sou mais dela do que ela. E eu quero lhe dar um presentinho que a nossa amiga lá da Empório Debs, né? É nosso patrocinador aqui, tá? E aí mandou esse mimozinho pra você, que ela adoça a vida da gente, né? Menina, Débora, não tem igual, né? A Débora costuma Olha, dizer... ela não deixa a desejar nenhuma, tá? Olha aí. Confeiteira, ela diz que ela é artista do doce. Tá? É maravilhosa. Irresistível, né? É irresistível. É irresistível. Obrigada, Débora, tá? Você sabe que você mora no meu coração. Aliás, mora no coração de quase todo mundo aqui em Russas, né? Porque você é fantástica mesmo, tá? Débora sabe que eu sou cliente número 1 dela. Eu sou fã de doce. Muitas vezes eu não durmo à noite e quando eu tô sem dormir, eu passo lá na Empório, compro um bocado de doce e levo pra casa pra dormir, porque isso aqui é o meu sonífero. Sabia? E as coisas da Débora é maravilhosas. Débora, beijo, te amo, viu? Tá. E outro patrocinador é a Ótica Diniz, tá? Que trouxe assim um mimozinho aqui pra você, tá? Pra você guardar, levar aí pra você. E gratidão. É uma necessaire, acho que serve, né? Muito, demais. De guardar demais mesmo. Adorei. Alguma coisa aí dentro do guarda-roupa. Com certeza, na bolsa. Na bolsa, né? Eu quero com muita amostra grátis. Já pensou? Maravilha, né? Exatamente. Pra ajudar os outros. Então, minha amada, muito obrigada. Gente, tá? Eu amei. Diga aí as suas considerações finais. As minhas considerações é só em te agradecer por esse convite. Né? Eu me redescobri, né? Porque na verdade, gente, a Gina é uma pessoa assim fantástica. Eu tive o prazer de conhecer a Gina há muito tempo atrás. Mas é se conhecer, oi, né? Mas quando a gente começa a conversar e a gente começa a se identificar. A cascaviar a vida. E assim, eu já estou começando a ser discípula dela, ela já está me ensinando aqui, porque todo mundo que me conhece sabe da curiosidade que eu tenho de Jesus Cristo. Eu sou muito apaixonada por ele. Aliás, eu acho que eu não sou apaixonado tanto que eu gostaria de ser. Eu ainda quero amar muito mais ainda a Deus. Vou deixar aqui um desafio para ela, para a gente fazer um podcast, ou então a gente fazer uma live junto sobre Jesus Cristo. Espero que você aceite. Aceito, já está aceito. Olha aí. Tá Ninguém faz um chamado de Jesus Cristo para você dizer não, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa falar mais de Jesus. Sim, né? Eu acho que ele é o nosso maior... E a gente tem mesmo que usar o nosso conhecimento, as pessoas que nos admiram e que gostam de ouvir a gente, entendeu? Para a gente realmente levar isso a mais pessoas. O convite está aceito, tá certo? Muito obrigada. E vamos conversar mais vezes, arranjar um tempinho nas nossas agendas para isso, porque é muito rico. É uma coisa que engrandece, entendeu? Falar de Jesus, falar de nós mesmas, falar falar de Jesus, vida, é o que nós acabamos de fazer aqui inconscientemente, falando de vidas, de como lidar com pessoas, como tratar pessoas. Jesus é isso. Tá? Mas você faz isso por amor a Jesus. Com certeza. Porque Jesus colocou esse desejo no seu coração. A minha equipe deve estar rindo, porque toda vida que eu vejo eles com um certo desleixo com algum paciente, de cuidado, viu? Filho de Deus. Esse daí é aquele mais amado. Eu não sei nem quem é as pessoas, mas eu gosto de dizer isso daí, né? Agradecer aqui o Marcos, a Aninha, né, que tá ali, a turma maravilhosa. Marcos Flávio, ele faz tudo isso acontecer. O Marcos a gente se conhece. Eu sempre digo pra todo mundo, sabe, eu digo assim, não faz muita propaganda do Marcos. Não. Porque senão daqui uns dias ele não tem tempo pra gente. Não vamos fazer. Não é verdade? Mas o cara, ele é o cara. Gente, boa. Eu não tenho como dizer como alguém consegue fazer algo com tanta excelência. Isso aqui foi uma transformação que ele fez, tá certo? Para que isso acontecesse. E ele ainda disse que o céu é o limite. Ele disse que aqui é apenas o começo. Então, muita coisa boa ele tem aí para mostrar para nós todos. Obrigado, Marcos, tá? Obrigado, Ana.
Naira é minha colaboradora aqui, que ela se disponibiliza a ficar com a gente. Ah, eu hoje- nunca pedi, viu? É? Ela disse, Gina, eu estou à sua disposição, se você quiser, eu fico fora do meu horário. Pois é, pra você ver, né, pessoal, da Ótica Diniz. A minha mãe, ela foi atendida aqui pela Gina. E a mamãe tem 86 anos, né? É. E hoje, quando eu disse que eu vinha pra cá, ela, minha filha, Leva. leve uns paninhos de prato lá pro refeitório da Ótica Diniz, porque aquelas meninas são maravilhosas. Parece aquela meninazinha que me atendeu pra colocar lá. É. Aí quando eu cheguei aqui hoje, eu perguntei, quem foi que atendeu a mamãe? Porque ela pediu pra você colocar no refeitório daqui os paninhos de prato dela. Aham. Pra vocês Coisa enxugarem. mais linda Então, que assim, veio. isso é carinho da Ótica É, Diniz. é né? isso que faz tudo valer a Com pena, certeza, Guida. É isso. Ela se sentiu tão feliz aqui. Pô, Muito coisa obrigada, boa. viu? Eu que Obrigada agradeço mesmo. pela confiança de Viu? entregar Obrigada mesmo. aquela joia preciosa nas É. nossas mãos. É. Eu é que agradeço, Olha, tá? mas- Porque o que nós temos aí são muitas óticas maravilhosas também, Sim. né? E ela vir cair no nosso colo é coisa de amiga É. que nos deu aí essa oportunidade, Tá tá? certo, tá Muito bom. obrigada Obrigada a por você, tudo. tá? Tá. E fica aí a gente devendo aqui uma live, um podcast sobre Jesus Cristo, né? É. Tá bom? Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo, meu Deus amor. abençoe. Deus Amém, abençoe vocês amém, também. amém. Muito bom.